Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Na parte 2 do vídeo, vamos continuar debatendo aquelas decisões controversas de Adolf Hitler e que são vistas hoje como sendo responsáveis por terem acelerado a derrota alemã na guerra. Como referi no início da parte 1 da série, quero voltar a lembrar que por uma questão de justiça histórica e também de bom senso, irei apresentar aqui apenas aquelas decisões tomadas por Hitler e que iam contra as orientações dos seus generais e comandantes militares. Ou seja, decisões que já eram reconhecidamente erradas naquela época. A quarta má decisão de Hitler foi ter atrasado o ataque a Moscou. Em junho de 1941, praticamente toda a Europa continental estava sob domínio ou influência direta de Hitler e dos seus aliados. O Reino Unido, apesar de não derrotado, seguia sozinho e isolado do outro lado do Canal da Mancha. Foi então que Hitler voltou finalmente a sua atenção para o objetivo primordial da guerra, a União Soviética. Entre setembro de 1939 e junho de 1941, a Alemanha nazista e a União Soviética comunista eram aliados na guerra, através do Tratado Molotov-Ribbentrop. Esse tratado, assinado em agosto de 1939 e que dividiu a Polônia ao meio entre ambos os países, foi muito útil para Hitler, pois tirou os soviéticos dessa fase inicial da guerra, deixando-o assim livre para se preocupar apenas com os poloneses e depois com os franceses e os britânicos. E também foi muito útil para Stalin, que precisava de tempo para continuar a reconstrução do seu exército, muito afetado pelas grandes purgas ordenadas por ele próprio e que dizimaram as fileiras do Exército Vermelho. Como já referi no vídeo anterior e em muitos outros vídeos aqui no canal, o objetivo de Hitler sempre foi a União Soviética. E de certa forma, Stalin sabia que mais cedo ou mais tarde a Alemanha atacaria, e justamente por isso precisava de tempo para se preparar. Mas no dia 22 de junho de 1941, esse tempo acabou e a Alemanha atacou em 3 grandes frentes, com um grupo de exércitos norte apontado para a conquista dos países bálticos e de Leningrado. O grupo de exército sul correndo em direção à Ucrânia e os seus férteis campos agrícolas e aos campos petrolíferos do Cáucaso. E o grupo de exército centro com o objetivo de conquistar a metade oriental da Polônia, toda a Bielorrússia, a Rússia Ocidental e a capital do Império Soviético, Moscou. Devido a uma conjugação de fatores, apesar da feroz e heróica resistência dos soldados soviéticos, o avanço inicial alemão foi incrivelmente rápido. Em agosto de 1941, apenas 2 meses após o início da invasão, os alemães conquistavam Smolensk, o último grande reduto defensivo soviético a apenas 350 quilômetros de Moscou. Foi então que Hitler, que até então tinha deixado a condução da Operação Barbarossa inteiramente na mão dos militares, olhou o mapa e ficou preocupado com o que viu. Os seus 3 grupos de exércitos avançavam profundamente pelo interior da União Soviética como se fossem grandes lanças. Mas Hitler preocupou-se com os flancos dessas lanças, que na sua visão estratégica da guerra, estavam perigosamente expostas a contra-ataques soviéticos. Hitler então teve uma ideia: paralisar o ataque contra Moscou e dividir o grupo de exército centro em 2, com uma metade indo para o norte em direção a Leningrado, cercando nesse movimento as forças soviéticas que ameaçavam os flancos do grupo norte e do grupo centro, e com a outra metade indo para o sul em direção a Kiev, na Ucrânia, cercando as forças do Exército Vermelho que estavam lutando na Ucrânia, ao mesmo tempo em que aliviaria a pressão sobre os flancos do grupo centro e do grupo sul. Essa decisão é muito controversa, já que atualmente alguns historiadores consideram-na correta e acertada, concordando que os flancos muito expostos dos 3 grupos de exércitos poderiam ser atacados pelo Exército Vermelho. Mas em agosto de 1941, essa ordem foi muito contestada por praticamente todo o Estado-Maior do Exército que combatia na frente oriental. O próprio comandante-em-chefe do exército, Walter von Brauchitsch, era a favor de um ataque rápido e certeiro contra Moscou já em agosto,
argumentando que a captura da capital soviética interromperia as linhas de comunicações entre o norte e o sul do país. Franz Halder, chefe do Estado-Maior do exército alemão, também era a favor de um ataque direto contra Moscou em agosto. Heinz Guderian, que comandava o chamado Grupo Guderian, uma formidável formação de 3 divisões Panzer, tinha já traçado planos para um forte ataque contra Moscou em agosto de 1941, e argumentou ferozmente contra essa decisão de Hitler de paralisar esse ataque e de dividir as forças do Grupo de Exército Centro. Mas mesmo diante dos protestos de praticamente toda a cúpula militar alemã, as ordens de Hitler eram para ser obedecidas, e em agosto de 1941, o Grupo Centro foi dividido, com metade indo para o norte e a outra metade indo para o sul. A metade que foi para o sul contribuiu de forma decisiva para uma grande vitória e na captura de mais de 600 mil soldados soviéticos em Kiev, em setembro de 1941, momento no qual Hitler ordenou que voltassem para Smolensk e retomassem o avanço contra Moscou. Mas quando as forças regressaram ao ponto de partida, o final de setembro já se aproximava, e com ele, a época das chuvas, conhecida como Rasputitsa, período no qual as estradas ficam completamente enlameadas e quase intransitáveis. Apesar de todas as dificuldades, no final de outubro o exército alemão tinha ultrapassado as últimas linhas defensivas fora do perímetro de Moscou, mas foram obrigados a paralisar o avanço devido às chuvas, que afetavam não apenas a mobilidade do exército, mas também o fornecimento de suprimentos para a linha da frente. Foi só em novembro, quando a lama congelou graças à chegada do inverno, que o exército alemão pôde voltar ao ataque contra Moscou, mas nessa época Stalin, que tinha descoberto que os japoneses afinal não tinham intenções de atacá-lo, começou a trazer tropas do Extremo Oriente e da Sibéria diretamente para a defesa de Moscou. As forças alemãs dividiram-se em 2 pinças, uma ao norte e outra ao sul, e em dezembro, com temperaturas abaixo dos 25 graus negativos, atacaram finalmente as últimas linhas defensivas da capital soviética. Mas nessa época, as tais tropas orientais e siberianas já tinham chegado e assumido posições defensivas, algo que, associado às temperaturas baixíssimas, atrapalhou muito os planos de conquista de Hitler. Como resultado, no início de janeiro de 1942, apesar de algumas unidades alemãs terem chegado a apenas 30 quilômetros do Kremlin, a ofensiva contra Moscou foi interrompida e considerada um fracasso, após cerca de 350 mil baixas alemãs e de 650 mil baixas soviéticas. Foi então que os soviéticos contra-atacaram em força, com os militares alemães pedindo a Hitler um recuo para uma zona que pudesse ser melhor defendida, mas esse pedido foi negado. Heinz Guderian, que já tinha ficado muito chateado por não ter atacado Moscou quando a capital estava vulnerável, protestou tanto que acabou por ser demitido. Como referi, hoje em dia alguns historiadores argumentam que a decisão de Hitler em dividir o grupo de exército centro para aliviar os flancos norte e sul foi acertada. Mas alguns historiadores, apoiados nas opiniões dos próprios militares alemães que combatiam na frente oriental naquele momento, argumentam que se Moscou fosse atacada e conquistada entre agosto e setembro de 1941, as comunicações entre o norte e o sul do país seriam bastante afetadas e a cadeia de comando do Exército Vermelho seria muito prejudicada, o que facilitaria as ações futuras em toda a frente oriental. Eu pessoalmente concordo com esses historiadores e com o argumento apresentado pelos militares alemães que combatiam na região naquela época, por isso incluí essa decisão de Hitler nessa lista. Mas compreendo perfeitamente se outras pessoas, baseadas na opinião de outros historiadores, não concordarem. A quinta má decisão de Hitler foi ter dividido o grupo de exército sul e ter atacado 2 alvos ao mesmo tempo. Em junho de 1942, um ano após o início da invasão alemã da União Soviética, apesar dos alemães não terem conquistado Moscou, a cidade de Leningrado seguia cercada no norte. Forças alemãs seguiam firmes a apenas 200 quilômetros da capital soviética no centro, e no sul, praticamente toda a Ucrânia estava em mãos alemãs. Foi então que Hitler definiu os planos para os ataques na frente oriental para o verão de 1942,
que na Europa começa no final de junho. Esse plano, conhecido como Caso Azul, envolvia o avanço do Grupo de Exército Sul em direção aos importantes campos petrolíferos do Cáucaso, cruciais para a guerra. Nas primeiras semanas, o avanço alemão foi tão rápido que no final de julho Hitler acreditava realmente que todo o Exército Vermelho tinha sido destruído naquela região. Diante dessa suposta evidência, Hitler tomou uma fatídica decisão: dividir o Grupo de Exército Sul em dois e atacar dois objetivos ao mesmo tempo. Uma das metades do grupo, conhecida como Grupo A, iria para os campos petrolíferos do Cáucaso, e a outra metade, conhecida como Grupo B, iria para Stalingrado, uma cidade sem qualquer importância estratégica militar, mas que Hitler queria destruir, já que o seu nome era uma homenagem a Stalin. Essa decisão dificultou ainda mais a logística do exército alemão, que passou a ser obrigado a abastecer dois grupos de exércitos que seguiam em direções diferentes. Como consequência dessa decisão, o grupo de exércitos B, liderado pelo 6º Exército Alemão, foi cercado e completamente destruído em Stalingrado entre dezembro de 1942 e janeiro de 1943. E o Grupo A, que seguia em direção aos poços petrolíferos do Cáucaso, não foi capaz de alcançar o seu objetivo, já que tinha sido enfraquecido pela divisão do Grupo Original de Exército Sul. E como consequência disso, foi expulso da região por um forte contra-ataque soviético. Essa decisão de Hitler de dividir o Grupo de Exército Sul, baseada na premissa errada de que o Exército Vermelho tinha sido derrotado, resultou na perda de mais de 400 mil soldados alemães, sendo vista por muitos historiadores como o derradeiro ponto de viragem na Segunda Guerra Mundial, um momento a partir do qual os alemães, que até então acumulavam vitórias consecutivas, passariam apenas a recuar em todas as frentes. A sexta má decisão de Hitler foi não ter apostado mais recursos no norte da África. Os alemães foram arrastados pelos italianos para o norte da África no início de 1941, após Mussolini ter fracassado no seu plano de invadir e conquistar o Egito, que naquela época era um território britânico. Hitler nunca teve interesse na região, mas diante da inevitável derrota italiana, viu-se obrigado a enviar forças para a região, lideradas pelo general Erwin Rommel, que graças aos seus movimentos naquele campo de batalha, ficaria conhecido como a Raposa do Deserto. Através da liderança de Rommel, no verão de 1942, as forças do eixo chegaram a estar a menos de 150 quilômetros de Alexandria, a menos de 300 quilômetros do Cairo e a menos de 400 quilômetros do Canal de Suez. Se o Canal de Suez fosse conquistado, o Império Britânico seria dividido em dois. Vale lembrar que nessa época era através do Canal de Suez que os britânicos se comunicavam rapidamente com as suas colônias no Oriente, com destaque para a Índia. Por isso, se essa via fosse cortada, todos os valiosos recursos que os britânicos recebiam do Oriente teriam que passar pela costa africana, correndo um risco maior de serem atacados por submarinos alemães. Além disso, a conquista do Egito poderia abrir caminho para a conquista dos valiosos poços de petróleo na Arábia Saudita e no Iraque, regiões que naquela época também eram domínios britânicos. Com esses dois objetivos garantidos, Hitler teria enfraquecido ainda mais os britânicos e, ao mesmo tempo, teria conseguido acesso praticamente irrestrito ao petróleo, uma das matérias-primas mais importantes na Guerra Moderna. Mas entre 1941 e 1942, Hitler estava muito mais preocupado com a frente oriental, e apesar dos desesperados pedidos de Rommel por mais recursos, foi sempre ignorado. Como consequência disso, no final de 1942, os britânicos reforçaram as suas posições no Egito e contra-atacaram os alemães, o que resultaria na completa expulsão das forças do eixo do norte da África em março de 1943. A sétima má decisão de Hitler foi atrasar o início da Batalha de Kursk. Após os impressionantes contra-ataques soviéticos que começaram em dezembro de 1942 e que resultaram na destruição do 6º Exército em Stalingrado e na expulsão dos alemães do Cáucaso,
criou-se à volta de Kursk um grande bolsão bem no meio entre o Grupo de Exército Sul e o Grupo de Exército Centro. Em março de 1943, os soviéticos fizeram uma pausa nos contra-ataques para reforçarem as suas linhas de suprimentos. E foi então que Erich von Manstein, considerado inclusive pelos aliados como um dos mais brilhantes estrategistas da guerra, sugeriu a Hitler um rápido e contundente ataque contra o bolsão de Kursk. Mas esse ataque deveria ser rápido, para que os soviéticos, exaustos dos últimos avanços, fossem apanhados desprevenidos no interior do bolsão. Hitler gostou da ideia e em abril deu ordens para o ataque, mas ele queria controlar todos os aspectos dessa ofensiva, inclusive os detalhes da constituição das forças que participariam na operação. Como consequência desse excesso de controle, a operação foi sendo atrasada sucessivas vezes, sendo também criticada por muitos comandantes militares alemães. O ataque era para ter começado no dia 4 de maio, mas só começaria 2 meses depois, no dia 5 de junho, por insistência de Hitler, que queria ver no terreno os seus novos blindados médios Panther e mais unidades do blindado pesado Tiger I. Esses atrasos impostos por Hitler deram tempo para que a inteligência aliada descobrisse os planos, o que permitiu aos soviéticos construírem uma gigantesca e impressionante estrutura defensiva à volta de Kursk. Foram escavados mais de 2.000 quilômetros de trincheiras e 2 milhões de soldados soviéticos, 5.000 blindados e 25.000 peças de artilharia foram concentrados numa região do tamanho da Bélgica, tudo graças aos atrasos impostos pelas vontades de Hitler. Nesse meio tempo, muitos militares alemães começaram a protestar contra a decisão de atacar Kursk. Numa reunião tremendamente quente entre Hitler e Heinz Guderian, que nessa época desempenhava a função de inspetor dos blindados, Guderian disse que o ataque contra Kursk era inútil e que não fazia o menor sentido. Mas Hitler estava convencido de que o ataque deveria ser executado e também estava convencido de que só deveria começar quando seus novos blindados Panther e Tiger estivessem nos pontos de partida. Quando o ataque finalmente começou, no dia 5 de julho de 1943, a impressionante força de ataque alemã encontrou uma força de defesa soviética ainda mais impressionante. Os alemães não conseguiram avançar mais do que 30 quilômetros em alguns pontos da frente, e após 1 semana e 4 dias de ataque, a ofensiva era cancelada. Na Batalha de Kursk, os alemães, que já tinham sofrido pesadas baixas apenas 6 meses antes no Cáucaso e em Stalingrado, acumularam ainda mais perdas, das quais nunca mais conseguiriam recuperar. A 8ª má decisão de Hitler foi não permitir recuos estratégicos na frente oriental. Como referi anteriormente nesse vídeo, a partir de janeiro de 1943, com os contra-ataques soviéticos no Cáucaso e em Stalingrado, e após a desastrosa derrota em Kursk, a guerra viraria completamente contra a Alemanha, que passaria o resto da guerra lutando de forma defensiva e recuando em todas as frentes. Mas esses recuos eram sempre feitos no último minuto e sempre contra a vontade de Hitler, que tinha dado ordens para que nenhum soldado recuasse. Esses recuos eram tremendamente custosos tanto em termos de vidas humanas como em termos materiais, já que as tropas alemãs muitas vezes eram obrigadas a deixar para trás equipamentos pesados e valiosos. E foi nesse contexto que o marechal de campo Erich von Manstein desenvolveu todo um novo estilo de combate defensivo e que envolvia rápidos recuos, atraindo as forças inimigas para um ponto específico e atacando-as em seguida. Através desses movimentos, Manstein infligiu pesadíssimas baixas nos soviéticos, que tentavam avançar em praticamente todos os pontos. Mas esses recuos de Manstein eram muito mal vistos por Hitler, que tinha dado ordens precisas para que ninguém recuasse. No final de 1943, os soviéticos iniciaram a chamada Batalha do Dnieper, uma série de ofensivas ao longo do rio Dnieper, na Ucrânia. Diante de tamanha força ofensiva, Manstein foi obrigado a desobedecer diversas vezes as ordens de Hitler, ordenando recuos estratégicos que de outra forma resultariam em perdas irrecuperáveis.
Mas no dia 19 de março de 1944, Hitler foi taxativo e proibiu completamente os recuos. E como consequência dessa ordem, o primeiro exército Panzer de Manstein, uma poderosa unidade militar composta por centenas de blindados e dezenas de milhares de homens, foi completamente cercado. Manstein, tomado pelo desespero, foi pessoalmente pedir a Hitler que autorizasse o imediato recuo do seu primeiro exército Panzer, mas os seus pedidos foram sempre negados, e só após muita insistência é que Hitler deu a sua autorização, mas já era tarde demais. Mais de 90% do outrora poderoso primeiro exército Panzer tinha sido perdido quando a ordem para recuar foi finalmente dada. E poucos dias depois, no dia 30 de março, Hitler demitiu aquele que era visto por todo mundo como um dos generais alemães mais talentosos. Manstein nunca mais retornaria para a guerra, mas após 1945, depois de ter sido formalmente ilibado de acusações de crimes de guerra, o seu talento foi muito aproveitado na reconstrução do exército da Alemanha Ocidental. A nona má decisão de Hitler foi o desembarque da Normandia. Em maio de 1944, era já bastante evidente para o alto comando militar alemão que os aliados tentariam um desembarque na França, só não sabiam exatamente quando e onde é que esse desembarque ocorreria. No entanto, graças a uma série de operações secretas, os aliados conseguiram plantar nos alemães a ideia de que esse desembarque ocorreria em Pas-de-Calais, a região da França mais próxima do Reino Unido e onde o Canal da Mancha é mais estreito. Essas operações tinham sido iniciadas logo no início de 1944, fazendo crescer em Hitler a certeza de que os aliados desembarcariam na França em Pas-de-Calais. Mas o general de campo Erwin Rommel, o famoso Raposa do Deserto, que desde o ano anterior era o responsável pelas fortificações costeiras na França, discordava de Hitler e dizia que o desembarque aliado ocorreria na Normandia. Quando era perguntado sobre o porquê acreditava que o desembarque seria ali, Rommel respondia: "É simples, se eu fosse um comandante aliado, seria ali onde desembarcaria." Mas Hitler não ouviu um dos mais brilhantes militares de toda a guerra, e por isso, quando os aliados começaram a desembarcar na Normandia no dia 6 de junho de 1944, Hitler convenceu-se de que não passava de uma manobra de diversão. Ele acreditava realmente que o desembarque na Normandia era apenas para disfarçar o verdadeiro ataque que ocorreria em Pas-de-Calais. Hitler estava tão convencido disso que durante mais de 3 dias ele manteve no norte da França várias divisões Panzers, aguardando o tal desembarque real que, como sabemos, nunca ocorreu naquela região. Apesar do desespero de Rommel pedindo a liberação daquelas forças, Hitler manteve-se fiel à sua suposição e não permitiu o envio de reforços para a Normandia. Foi apenas entre os dias 9 e 10 de junho, quando os aliados já tinham estabelecido um forte perímetro defensivo nas praias da Normandia, que Hitler finalmente aceitou os argumentos de Rommel, despachando para aquela região as suas poderosas divisões Panzer. Mas já era tarde demais, e quando essas forças chegaram à Normandia, os aliados já estavam muito bem reforçados. A 10ª má decisão de Hitler foi a Ofensiva das Ardenas, em dezembro de 1944. No final de 1944, com os norte-americanos e britânicos avançando a partir do oeste e a partir da Itália, e com os soviéticos avançando imparáveis a partir do leste, era já bastante óbvio que a derrota alemã era apenas uma questão de meses. Mas Hitler, que nessa época já tinha entrado numa espiral de delírios completamente irrealistas, acreditava que a Alemanha ainda poderia vencer a guerra. E foi com base nesses delírios que Hitler, tensionando barrar o avanço aliado que ameaçava invadir a Alemanha a partir da Bélgica, elaborou uma ofensiva cujo objetivo era cortar as forças aliadas ao meio, plantando uma cunha entre os exércitos britânicos, que avançavam mais ao norte da Bélgica, e os exércitos norte-americanos, que avançavam mais pelo sul. Com esse movimento, Hitler acreditava que poderia atacar e destruir primeiro os exércitos britânicos no norte e depois os exércitos norte-americanos no sul.
E para a realização desse plano, Hitler concentrou na fronteira belga praticamente todos os seus últimos soldados, blindados, peças de artilharia e aviões, retirando-os de operações defensivas importantes. Como é óbvio, o alto comando militar alemão protestou, alegando que os tempos de ofensivas tinham terminado e que a Alemanha precisava se concentrar em operações defensivas. Mas Hitler estava decidido, e através do enfraquecimento defensivo de todas as frentes onde a Alemanha combatia, reuniu na fronteira belga um impressionante exército composto por 16 divisões de infantaria, 8 divisões blindadas e 2 brigadas de infantaria. O ataque, iniciado no dia 16 de dezembro de 1944, apanhou os aliados completamente desprevenidos, e nas primeiras semanas o avanço alemão foi impressionante. Mas rapidamente os aliados se reorganizaram, e no Natal de 1944, o avanço alemão era paralisado, antes mesmo de alcançar a metade dos objetivos inicialmente propostos por Hitler. No início de janeiro de 1945, os aliados iniciaram fortes contra-ataques que acabariam por empurrar os alemães de volta para a Alemanha, resultando em baixas tremendas para ambos os lados. No entanto, essas baixas foram rapidamente repostas pelos aliados, mas os alemães não eram capazes de o fazer. Como consequência disso, mais de 120 mil soldados alemães foram mortos, feridos ou capturados. Mais de 800 blindados e veículos blindados de assalto foram destruídos, e quase 1000 aviões, na sua maioria caças, foram perdidos em apenas 5 semanas de combates. De acordo com os historiadores, essas perdas aceleraram em pelo menos 4 meses a derrota alemã.